a voz do povo, criou um adágio, um provérbio: melhor prevenir do que remediar. E é verdade, é tão óbvio isto, né? Para quem raciocina, que não tem nem o que falar em cima disto. Agora vamos a ver, eu escutei esses dias numa emissora de rádio que uma mulher, uma médica relacionada com a ONU, uma médica especialista em medicina preventiva, que disse que vislumbra, de acordo com os estudos dela, que num futuro próximo a medicina será mais preventiva do que terapêutica. Mais ou menos isso que ela falou. Então, a medicina preventiva. Há décadas que eu falo em toda a América Latina, na Europa e agora ao mundo, que todas as enfermidades físicas, sem exceção, têm início na enfermidade da alma. Essa parte ela não pode falar, porque cientista que opera na ciência física geralmente não pode mencionar por enquanto as coisas concernentes à metafísica. Então, ela falou coisas interessantíssimas. Mas quem quiser vai acabar encontrando ela, não me recordo agora o nome dela, mas vou encontrar se quiserem, porque ela falou muito interessante, de forma muito interessante. Agora, eu da minha parte, quero dizer o seguinte, que uma vez que todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma, se alguém quiser se prevenir e evitar cair enfermo, então deve de novo se escudar, se refugiar no Senhor da vida, se concentrar nele, amanhecer o dia invocando e à noite antes de dormir outro sim. Agora, eu quero frisar uma vez mais para aqueles que ficam resmungando, pensando que eu sou religioso. Eu não sou religioso. Eu sou filósofo da liberdade consciencial. E meu pai me reenviou a este mundo para justamente explicar esses detalhes. Para explicar aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. E se alguém quiser se prevenir quanto às enfermidades, então une-se a ele, estabelece uma simbiose com ele e ele inspira. Então há quem possa dizer assim, mas acontece que uma enfermidade de um acidente, uma pessoa sofre um acidente, quebra uma perna, um braço, então não tem nada a ver com a enfermidade da alma. Ela fica doente, outro sim, mas não tem nada a ver com a enfermidade da alma. Tem sim, tem a ver com a enfermidade da alma, porque a alma estando enferma, ela trai para o titular daquela alma, para o indivíduo que é governado, conduzido por aquela alma, atrai acidentes. Eu conheço de um caso lá no Rio de Janeiro, vou citar rapidamente esse exemplo. O cidadão, o nome dele era Adalto e a mulher Alcinda, ambos advogados. E ela contraiu uma dívida muito grande com o cosmos, com o Pai, com as leis divinas. E quando chegou na hora dela saldar essa dívida,
iam caminhando numa rua do Rio de Janeiro e ela ia colocar o pé num buraco e daí, quer dizer, ele ia colocar o pé no buraco e ela disse, cuidado com o buraco. No que ele se salvou de colocar o pé no buraco, ela colocou e ficou mais ou menos 1 ano de perna pendurada. Porque ela que tinha a dívida cósmica, karmática, ela que tinha contraído. E ele, que estava inocente desse grave pecado que ela havia cometido, contra as leis, e saiu ilesa. Eu cito um exemplo desse, então para que vejam que uma pessoa que está fora da proteção divina está sempre à mercê de atrair para si um acidente, alguma coisa grave. Então, todas as enfermidades físicas, sem exceção, têm início na enfermidade da alma. Por este motivo, recomendo, não como religioso, porque não sou religioso, recomendo que pensem muito no cosmos, na ordenação cósmica das leis divinas. Pensem muito no Criador Supremo, no único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, como ele é onipresente. Se tu te refugias nele, na hora que tu ias passar por um acidente, uma catástrofe, uma desgraça, tu te desvias. A mão invisível e poderosa do inefável te desvia. Não queira entender como é que a mão dele te tocou, porque não é uma mão de ferro, uma mão mecânica, é uma mão mística, cósmica. Ela te empurra, te chama a atenção para alguma coisa que tu te desvias e alguém que está endividado vai saldar o débito com a lei. Então, toda enfermidade física tem sim início na enfermidade da alma, e a medicina preventiva, como disse aquela doutora, lamento não ter anotado o nome dela, ela disse que alguém de vocês sabe que era o nome dessa doutora, não? Eu sei dizer que aqui a vida anda muito rápida, a fila anda muito rápida, que a gente tem que cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo. Claro que sempre vai ter algum cachorro que vai latir, algum porco grunhido, e dizer, mas se ele fosse Cristo, ele sabia o nome de todo mundo. Meu pai sabe tudo e o nome de todo mundo, mas eu não. Eu só sei as coisas que ele considera relevante me revelar. Mas então, voltando a esse assunto e encerrando também, que deixar, porque tem muitas perguntas, tenho que responder, deixar bem claro, quem quiser se prevenir, trate de voltar para o aconchego do Pai. Eu vejo casos, lastimando muito, eu vejo casos, recentemente encontrei com uma mulher, que ela está acabando a sepultura dela, dentro de sua própria casa, porque ela alimenta o vício de um espírito das trevas que se apossou do corpo da filha, e agora ela tem que alimentar o vício, porque ela não entendeu ainda que não é a filha dela que está ali, e sim um espírito maligno que está ordenando que engorde mais e mais aquele corpo enfermo. E não adianta dizer para ela que aquilo ali não é a filha dela. Ela foi enganada. E ela faz os vícios da filha. Se quiser comprar 3, 4, 5 carteiras de cigarro por dia, ela compra. Se a filha pede, mas não é a filha. Eu disse para essa mulher que ela só poderia resgatar a paz, a saúde da casa dela, se ela não alimentasse mais aquele espírito que se apossou do corpo da filha. Agora, eu não posso obrigar ninguém a obedecer-me, né? Eu explico como é que funciona o mecanismo da lei. Se a pessoa compreende, assimila, aí ela consegue sim, com firmeza, com força de caráter, ajudar a limpar a casa dela. Uma casa enferma, uma mente enferma,
ela gera enfermidade para o corpo da pessoa e depois para os que estão em volta. Infelizmente, esta é a verdade. Mas para que ninguém pense que tudo está perdido, só porque não existe uma luz no fim do túnel, e não existe, mas existe uma luz no teto do túnel. É só tu olhar para cima com os olhos bem abertos, invocar o Pai, e Ele derramará sobre ti poder para tu te libertar das agruras emanadas dos espíritos das trevas. E lembrai-vos, filhos meus, que vos enganaram durante 2000 anos, vos ensinaram a invocar as trevas com os olhos fechados. Quando fecha os olhos, só vai encontrar trevas. Feche o vosso olho agora para ver se não é treva que vês. E cada vez que vais invocar o Pai, mire o infinito com os olhos abertos e vereis que Ele derramará sobre vós o poder dEle, a poderosa energia dEle, em forma de magnetismo, de desejo, de vontade de viver e de ânimo para continuar lutando e surfando, inclusive neste mar de lama que se transformou o mundo contemporâneo. Que tenham todos a minha paz. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua e toda glória para todos sempre, ó Pai, que a paz seja com todos, meus filhos. Excelente semana para vocês e até sábado que vem.